Um magnata entra numa farmácia simples, daquelas de bairro, com o ar-condicionado falhando e o piso desgastado pelo tempo. Ao olhar para o balcão, congela. Lá, entre prateleiras de remédios baratos, está sua ex-esposa, exausta, com profundas olheiras, tentando pagar um xarope com um punhado de moedas. Ao lado dela, 3 crianças idênticas, de olhos enormes e roupas simples, observam em silêncio. 3 gêmeos. Ele sente que o mundo para. O tilintar das moedas ressoa como um trovão em seus ouvidos. E a decisão que ele toma vai te deixar sem fôlego. O sol da tarde filtrava-se pelos vidros embaçados da farmácia São Rafael, criando um ambiente dourado que contrastava com a penumbra do interior. As lajotas de cerâmica, desgastadas por décadas de passos apressados, refletiam fracamente a luz que entrava por entre as prateleiras repletas de medicamentos. O ar denso cheirava a desinfetante e a umidade característica dos edifícios coloniais do centro histórico do Rio de Janeiro. Ricardo Montenegro ajustou o colarinho da sua camisa italiana enquanto empurrava a porta de vidro. O tilintar da sineta lhe pareceu estranhamente familiar, embora não se lembrasse de ter estado naquela farmácia antes. Suas têmporas pulsavam com uma intensidade que o obrigava a apertar os olhos por trás dos óculos de sol de grife. Mais uma maldita enxaqueca. As reuniões intermináveis, os números vermelhos nos relatórios financeiros e a pressão constante para manter seu império hoteleiro à tona haviam transformado sua cabeça num campo de batalha. Aos 42 anos, Ricardo havia construído meticulosamente uma imagem de sucesso implacável. Seu terno de 3 peças, seu relógio suíço e sua postura ereta falavam de um homem acostumado a que as coisas se resolvessem com uma simples ordem ou a assinatura de um cheque. Os funcionários dos seus 5 hotéis de luxo o conheciam como um chefe exigente, mas justo, alguém que não tolerava a mediocridade, mas recompensava a excelência. No entanto, por trás dessa fachada de controle absoluto, Ricardo lutava contra uma sensação crescente de vazio que nenhuma aquisição empresarial parecia preencher. O interior da farmácia o transportou para uma época que acreditava ter deixado para trás. As prateleiras de madeira escura, as vitrines com medicamentos ordenados alfabeticamente e o balcão de mármore rajado o lembraram das farmácias da sua infância, quando sua avó o levava para comprar xaropes para a tosse em estabelecimentos semelhantes. Era curioso como os lugares mais simples podiam evocar memórias que os salões de mármore dos seus hotéis jamais despertavam. Dirigiu-se ao balcão, onde um farmacêutico idoso organizava frascos com a precisão de um cirurgião. Ricardo pegou o celular, verificando pela enésima vez os e-mails que ameaçavam arruinar seu fim de semana. Os números dançavam diante dos seus olhos. Ocupação hoteleira em declínio, despesas operacionais em alta, investidores inquietos. Seu sócio, Roberto Veloso, insistira que tudo se resolveria logo. Mas Ricardo começava a duvidar das promessas otimistas que haviam caracterizado sua relação comercial nos últimos 5 anos. "Boa tarde", murmurou ao farmacêutico, sua voz revelando o cansaço que se esforçava por ocultar. "Preciso de algo forte para a enxaqueca, algo que realmente funcione." O homem mais velho o estudou com olhos bondosos que haviam visto milhares de rostos sofredores ao longo dos anos. "Já experimentou o sumatriptano? É eficaz para casos severos." Ricardo assentiu distraidamente, sua atenção dividida entre a conversa e as mensagens que continuavam a chegar ao seu celular. Sua vida havia se tornado uma constante corrida contra o tempo, uma busca frenética por soluções para problemas que pareciam multiplicar-se como cogumelos depois da chuva. Havia momentos em que se perguntava se todo o esforço valia a pena, se a fortuna que havia acumulado compensava realmente a solidão que se tornara sua companheira mais fiel.
A sineta da porta soou novamente, mas Ricardo não levantou a vista. Estava demasiado absorto em um e-mail particularmente alarmante do seu contador, onde se mencionavam irregularidades nas contas corporativas que requeriam atenção imediata. As palavras nadavam diante dos seus olhos, misturando-se com a dor pulsante que martelava suas têmporas. Foi então que ouviu um som que o paralisou. O tilintar suave de moedas caindo no chão, seguido de um suspiro abafado que conhecia muito bem. Seu coração parou por um instante antes de começar a bater com uma violência que ameaçava romper-lhe o peito. Lentamente, como se o movimento pudesse alterar a realidade, Ricardo levantou a vista do celular. O mundo desvaneceu-se ao seu redor. Mariana Fernandes agachou-se com urgência para recolher as moedas que haviam rolado pelo chão da farmácia, suas bochechas ardendo de vergonha. As 3 notas amassadas que havia conseguido juntar durante a semana não eram suficientes para cobrir o custo completo dos medicamentos que seus bebês precisavam. Um dos trigêmeos havia desenvolvido uma infecção respiratória leve e o xarope prescrito pelo pediatra custava mais do que ela ganhava em 2 dias dando aulas de arte na escola primária Professora Elisa. Suas mãos tremeram enquanto contava as moedas pela 3ª vez, esperando que magicamente a quantidade tivesse aumentado. R$ 23,50. Faltavam R$ 46 para completar o total. Uma soma insignificante para a maioria das pessoas, mas para ela representava a diferença entre aliviar o desconforto do seu filho ou vê-lo sofrer por mais um dia. O farmacêutico, seu Aurélio, a observava com uma mistura de compaixão e preocupação. Nos últimos 3 meses, Mariana havia visitado a farmácia regularmente, sempre contando moedas, sempre calculando se podia se dar ao luxo dos medicamentos mais básicos. Era uma mulher jovem, talvez de 35 anos, com um rosto delicado, emoldurado por cabelos castanhos que ela prendia em um rabo de cavalo prático. Seus olhos verdes refletiam uma determinação férrea, mas também uma fadiga profunda que nenhuma quantidade de descanso parecia poder curar. Senhora Mariana, começou seu Aurélio com voz suave, podemos fazer um desconto especial hoje, para os meninos. Mariana ergueu a vista bruscamente, seus olhos brilhando com lágrimas que se recusava a derramar. O orgulho, essa companhia constante que a sustentara nos meses mais difíceis da sua vida, ergueu-se como um escudo protetor. Não, seu Aurélio, muito obrigada, mas não posso aceitar caridade. Vou dar um jeito. No carrinho que estava ao lado dela, 3 bebês idênticos dormiam profundamente, alheios ao drama que se desenrolava ao seu redor. Santigo, o mais velho por apenas 2 minutos, respirava com dificuldade, seu pequeno peito subindo e descendo de maneira irregular. Diego e Mateus descansavam placidamente, seus rostos angelicais emoldurados por mechas de cabelo escuro que haviam herdado da mãe. Mariana aprendera a distingui-los por pequenos detalhes. Uma pinta minúscula na bochecha esquerda de Santigo, a forma ligeiramente diferente das orelhas de Diego, a maneira como Mateus franzia a testa, mesmo enquanto dormia. Esses 3 pequenos seres haviam transformado seu mundo de maneiras que jamais imaginara, enchendo-o de um amor tão intenso que às vezes a assustava, mas também de responsabilidades que ameaçavam sobrecarregá-la. A separação de Ricardo havia sido devastadora, mas descobrir que estava grávida 3 semanas depois foi um terremoto emocional de proporções épicas. Durante dias, ela havia debatido se contava a ele, se permitia que ele fizesse parte da vida dos meninos. Mas as palavras venenosas que ele havia dito durante a última briga ressoavam constantemente em sua mente. Você só se interessa pelo meu dinheiro, Mariana. Sempre foi uma interesseira disfarçada de artista.
Essas palavras a feriram mais profundamente do que qualquer golpe físico. Ricardo havia reduzido 3 anos de casamento, de sonhos compartilhados e de amor genuíno a uma transação monetária. Havia transformado cada gesto terno, cada momento de intimidade, em uma estratégia calculada para acessar sua fortuna. Por isso, quando descobriu que carregava seus filhos no ventre, Mariana tomou a decisão de enfrentar a maternidade sozinha antes que dar mais munição para suas acusações. Os meses seguintes foram um exercício de sobrevivência. Seu salário como professora de arte mal dava para cobrir o aluguel de um pequeno apartamento em uma colônia modesta, e as despesas médicas da gravidez múltipla haviam esgotado suas escassas economias. Sua mãe, que morava em um vilarejo em Minas Gerais, ofereceu ajuda, mas Mariana sabia que a pensão de viúva do seu pai não dava para muito mais do que para se manter. Havia momentos, especialmente durante as madrugadas, quando os 3 bebês choravam simultaneamente e ela se sentia completamente sozinha, em que se perguntava se havia tomado a decisão correta. Mas então olhava aqueles rostos perfeitos e sabia que faria qualquer coisa para protegê-los, mesmo que isso significasse contar moedas no chão de uma farmácia. Seu Aurélio pigarreou suavemente. Senhora, permita-me insistir. Os meninos precisam do remédio e a senhora tem sido uma cliente muito boa. Podemos arranjar um plano de pagamentos. Mariana negou com a cabeça, recolhendo as últimas moedas do chão. Sua dignidade era a única coisa que lhe restava intacta e não estava disposta a comprometer. Ela se arranjaria como sempre fazia, com criatividade, determinação e a esperança de que amanhã seria um dia melhor. Foi então que uma sombra se projetou sobre ela e um aroma familiar de colônia cara e couro italiano chegou-lhe como um soco no estômago. Ricardo Montenegro permanecia imóvel, como se tivesse visto um fantasma materializar-se diante dos seus olhos. Seu cérebro lutava para processar a cena que se desenrolava a poucos metros de distância. Mariana, sua Mariana, agachada no chão, recolhendo moedas com um desespero que jamais vira durante os 3 anos que estiveram casados. Mas o que verdadeiramente a deixou sem fôlego foi o carrinho ao lado dela, onde 3 bebês idênticos dormiam pacificamente. Suas pernas viraram chumbo. O celular escorregou das suas mãos trêmulas, mas ele nem sequer registrou o som do aparelho batendo contra o chão. Os cálculos dispararam em sua mente como fogos de artifício. 3 meses aparentes de idade dos bebês, mais 9 meses de gravidez. Fazia exatamente 1 ano que haviam se separado. 1 ano desde aquela briga terrível que havia destruído seu casamento em pedaços irreparáveis. Mariana ergueu-se lentamente, como se pressentisse sua presença antes de vê-lo. Quando seus olhos verdes encontraram os dele, o tempo parou. Nesse olhar, Ricardo viu tudo o que havia perdido. O amor que havia desperdiçado, a confiança que havia destruído com suas palavras venenosas, e agora a evidência viva de que havia algo mais, algo que ele nem sequer sabia que existia. Ricardo, sussurrou ela, sua voz mal audível acima do zumbido dos refrigeradores da farmácia. Ele quis responder, mas as palavras se atascaram em sua garganta como cristais quebrados. Como era possível que não soubesse? Como havia estado vivendo durante 1 ano inteiro sem conhecer a existência de seus filhos? Porque tinham que ser dele. Pareciam demais as fotos da sua própria infância para albergar dúvidas. Seu Aurélio observava a cena com curiosidade crescente, seus olhos movendo-se entre Ricardo e Mariana como se fosse espectador de uma peça de teatro. A tensão no ar era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. R$70, murmurou Mariana, dirigindo-se ao farmacêutico sem desviar o olhar de Ricardo. Só tenho 23,50. A frase caiu sobre Ricardo como um raio de lucidez.
Sem pensar, aproximou-se do balcão, sacou sua carteira de couro italiano e deixou uma nota de R$ 500 sobre o mármore rajado. "Cobre o remédio e fique com o troco", disse a seu Aurélio, sua voz rouca pela emoção. "Não", replicou Mariana com uma ferocidade que o surpreendeu. "Não preciso do seu dinheiro, Ricardo. Não preciso de nada de você." Essas palavras o atravessaram como adagas. Durante 1 ano, ele havia vivido com a convicção de que Mariana o havia abandonado porque já não podia oferecer-lhe o estilo de vida luxuoso ao qual se havia acostumado. Havia interpretado cada discussão sobre dinheiro, cada comentário sobre suas longas horas de trabalho, como confirmação de que ela era realmente a interesseira que havia acusado de ser. Mas agora, vendo seu orgulho férreo, sua determinação em rejeitar sua ajuda mesmo em uma situação tão desesperadora, ele começou a questionar tudo o que havia acreditado. "Mariana, por favor", murmurou, dando um passo em direção a ela. São meus filhos?" A pergunta flutuou no ar como uma bomba prestes a explodir. Mariana fechou os olhos, respirou profundamente, e quando os abriu novamente, havia neles uma resolução que Ricardo reconheceu dos primeiros dias do seu casamento, quando a admirava por sua independência e força de caráter. "Sim", respondeu simplesmente. "Mas não são sua responsabilidade. Eu tomei a decisão de não te contar." "Por quê?" A pergunta saiu dele como um grito abafado. "Por que não me disse que estava grávida?" Mariana olhou para os bebês e por um momento sua máscara de fortaleza se rachou. "Porque depois do que me disse, depois de como me humilhou, dizendo que eu só tinha casado com você por dinheiro, não podia suportar a ideia de que você pensasse que eu tinha engravidado de propósito para te prender a mim." As palavras de Mariana o atingiram com a força de um furacão. Ricardo lembrou-se vividamente daquela noite horrível, de como havia permitido que o ciúme e a insegurança o transformassem num monstro. Havia estado bebendo, tivera uma reunião desastrosa com investidores e quando chegou em casa e encontrou Mariana revisando os extratos dos seus cartões de crédito, explodiu. As acusações saíram da sua boca como veneno, palavras projetadas para ferir, para destruir tudo o que haviam construído juntos. "Mariana, eu não quis dizer que sim", interrompeu ela, sua voz firme, mas quebrada. "Você disse porque é o que realmente pensava. E eu não podia dar aos meus filhos um pai que os visse como um fardo, como uma estratégia para conseguir dinheiro." Seu Aurélio pigarreou suavemente. "Desculpem, mas o remédio..." Mariana pegou o frasco que o farmacêutico lhe estendia, ignorando completamente o dinheiro de Ricardo que continuava sobre o balcão. Começou a empurrar o carrinho para a saída, mas Ricardo se interpôs em seu caminho. "Espere!" suplicou Ricardo, bloqueando a saída com o corpo. "Você não pode ir embora assim. Precisamos conversar." Mariana parou, seus nós dos dedos brancos pela força com que agarrava o manípulo do carrinho. "Não há nada para conversar. Já tomei minha decisão há 1 ano." "Mas eu não sabia", insistiu ele, sua voz carregada de desespero. "Se eu soubesse..." "O quê?" Mariana o enfrentou com uma intensidade que o fez recuar. "Você teria voltado por obrigação? Teria fingido me amar para cumprir seu dever paternal? Não quero sua pena, Ricardo. Não queria então. E não quero agora." No carrinho, um dos bebês começou a se remexer, emitindo pequenos sons de mal-estar. Mariana agachou-se imediatamente, acariciando a testa do pequeno com uma ternura que partiu o coração de Ricardo. Era Santigo. Ele podia notar pela respiração laboriosa que observara antes. "Está doente", murmurou Ricardo, mais para si mesmo do que para ela. "É só um resfriado", respondeu Mariana defensivamente. "O pediatra disse que é normal em bebês prematuros." "Prematuros?" Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Claro que haviam nascido antes do tempo. Gestações múltiplas raramente chegavam a termo.
Sua mente começou a calcular todas as complicações que Mariana devia ter enfrentado sozinha. O parto prematuro, as semanas em UTI neonatal, as noites sem dormir, as despesas médicas astronômicas. Mariana, por favor, murmurou, aproximando-se lentamente, como se aproximasse de um animal ferido. Deixe-me vê-los. Deixe-me conhecê-los. Por um momento, a máscara de fortaleza de Mariana rachou completamente. Ricardo pôde ver nos seus olhos o cansaço acumulado, a solidão, o medo constante de não ser suficiente para 3 pequenos seres que dependiam completamente dela. Era a mesma vulnerabilidade que ele havia amado quando se conheceram, a fragilidade que ela escondia por trás de sua independência férrea. Não posso, sussurrou Mariana, lágrimas finalmente rolando pelas suas bochechas. Não posso permitir que você entre nas vidas deles, para depois ir embora quando se cansar, quando decidir que somos complicados demais para o seu mundo perfeito. Meu mundo não é perfeito, admitiu Ricardo, sua voz quebrada. Está completamente destruído. Minha empresa está em apuros. Meu sócio está me mentindo sobre algo. E até 5 minutos atrás, eu pensava que a única coisa importante na minha vida era salvar meu império hoteleiro. Mas agora vejo que perdi 1 ano inteiro da vida dos meus filhos. Mariana o estudou em silêncio, buscando sinais de manipulação em seu rosto. Durante anos, ela havia conhecido todas as suas expressões, aprendido a distinguir entre suas máscaras profissionais e seus momentos de sinceridade genuína. O que viu a desarmou completamente. Ricardo Montenegro, o homem que nunca admitia erros, que nunca mostrava fraqueza, estava completamente destroçado. Não é só 1 ano, murmurou ela. São 9 meses de gravidez que você não viveu. São as ecografias, onde descobri que seriam trigêmeos e eu não tinha com quem compartilhar a alegria. São as 36 semanas que passei me perguntando se conseguiria criá-los sozinha, se seria suficiente para eles. Cada palavra era uma punhalada no coração de Ricardo. Imaginou Mariana enfrentando sozinha as náuseas matutinas, as consultas médicas, o medo durante o parto. Imaginou-a acordada às 3 da madrugada, alimentando 3 bebês famintos, sem ninguém que a ajudasse, sem ninguém que lhe dissesse que tudo ficaria bem. Sinto muito, murmurou, e pela primeira vez em anos, as palavras saíram diretamente da sua alma. Sinto muito mesmo, Mariana. Fui um idiota, um covarde. Deixei que minhas inseguranças destruíssem a melhor coisa que eu tinha na vida. Seu Aurélio, que havia observado toda a cena em silencioso respeito, finalmente interveio. Desculpem, disse suavemente, mas acho que os meninos precisam estar em casa. Está frio aqui para os pequenos. Mariana assentiu, secando as lágrimas com o dorso da mão. Tinha razão. Santiago precisava do remédio e de um ambiente quente. Empurrou o carrinho para a porta, mas desta vez Ricardo não a deteve. Em vez disso, a seguiu até a rua. O entardecer havia pintado o céu do Rio de Janeiro em tons dourados e púrpuras. As ruas do centro histórico fervilhavam com a atividade vespertina. Vendedores ambulantes oferecendo pipoca e tapioca, funcionários voltando para casa, turistas fotografando as fachadas coloniais. Ricardo sentiu-se completamente desconectado de toda aquela normalidade. Onde você mora? Perguntou, caminhando ao lado do carrinho. Mariana hesitou antes de responder. Na Glória, apartamento 3B do prédio amarelo, na rua do Riachuelo. Ricardo conhecia a região. Não era perigosa, mas também não era o tipo de lugar onde imaginara que viveria sua ex-esposa. Durante o casamento, Mariana insistira em manter um estilo de vida modesto, apesar da fortuna deles, mas Ricardo sempre assumira que era uma pose, uma forma de aparentar humildade. Te acompanho, declarou. Não é necessário. É sim, replicou ele com firmeza. São meus filhos, Mariana.
Não vou conhecer a existência deles e depois ir embora como se nada tivesse acontecido. O prédio de apartamentos erguia-se como um gigante amarelo desbotado contra o céu púrpura do entardecer. Ricardo observou as janelas com roupas penduradas nas varandas, os fios elétricos que se entrecruzavam como teias de aranha urbanas e as escadas externas de concreto que mostravam décadas de desgaste. Era um mundo completamente alheio ao que havia compartilhado com Mariana durante o casamento. "Moro no terceiro andar", murmurou ela, lutando para subir o carrinho pelos degraus irregulares. Sem pedir permissão, Ricardo pegou uma das alças do carrinho. Mariana não protestou. Carregar 3 bebês pelas escadas era fisicamente impossível para uma única pessoa. Subiram em silêncio, o som dos seus passos ecoando no poço da escada. Ricardo notou como Mariana respirava com dificuldade ao chegar ao segundo andar, evidenciando um cansaço que ia além do esforço físico imediato. O apartamento 3B tinha uma porta de metal azul com tinta descascada. Mariana procurou as chaves na sua bolsa e Ricardo pôde ver que suas mãos tremiam levemente. Ele não sabia se era pelo frio, pela fadiga ou pelos nervos de tê-lo ali. O interior o surpreendeu. Apesar do prédio modesto, Mariana havia transformado o pequeno espaço em um lar acolhedor. As paredes estavam decoradas com suas próprias pinturas. Aquarelas de paisagens mineiras, retratos a carvão de rostos expressivos e algumas obras abstratas que Ricardo lembrava de quando ela estudava na faculdade. Os móveis eram escassos, mas funcionais, e tudo estava impecavelmente limpo e organizado. Em um canto da sala, 3 berços idênticos estavam dispostos em semicírculo. Cada um tinha um móbile diferente pendurado acima. Um com estrelas prateadas, outro com animais da selva e o terceiro com formas geométricas coloridas. Ricardo percebeu que Mariana havia encontrado maneiras criativas de personalizar o espaço para cada bebê, mesmo com recursos limitados. "Os móveis eu fiz eu mesma", explicou Mariana, notando a atenção dele. "Cada um tem personalidade diferente como eles." Começou a tirar os bebês do carrinho com uma eficiência que falava de meses de prática. Ricardo observou fascinado como ela segurava Santiago com cuidado especial, verificando sua respiração antes de deitá-lo no seu berço. Depois Diego, que acordou brevemente e a olhou com olhos sonolentos antes de voltar a dormir. Finalmente Mateus, que franziu a testa exatamente como Mariana havia descrito. "Posso?" Ricardo estendeu as mãos timidamente para Mateus. Mariana hesitou, mas finalmente assentiu. "Segure a cabeça dele. Eles são mais frágeis do que parecem." Quando Ricardo pegou seu filho pela primeira vez, sentiu como se o mundo se reorganizasse ao seu redor. O bebê era incrivelmente leve, quente e cheirava a essa mistura indefinível de talco e ternura que caracteriza os recém-nascidos. Mateus abriu os olhos por um momento e Ricardo se viu olhando diretamente para uma versão em miniatura de si mesmo. A mesma forma dos olhos, a mesma linha da mandíbula, até mesmo a maneira como franzia a testa era idêntica à sua. "Parece você quando está bravo", observou Mariana com um sorriso triste. Ricardo não pôde responder. Estava demasiado sobrecarregado pela onda de emoções que o atravessava. Amor instantâneo, arrependimento devastador, terror diante da responsabilidade e uma ternura tão intensa que ameaçava quebrá-lo completamente. Este pequeno ser esteve vivendo por 3 meses sem que ele soubesse da sua existência. Havia perdido seus primeiros sorrisos, seus primeiros sons, suas primeiras tentativas de focar a vista. "Como você os diferencia?", perguntou, sua voz rouca. "Santiago tem uma marca de nascença no ombro esquerdo", explicou Mariana, administrando o remédio ao bebê doente com precisão médica. "Diego tem as orelhas ligeiramente maiores e Mateus, bem, você já viu a personalidade dele."
Ricardo embalava suavemente Mateus, um instinto paternal que ele não sabia possuir, tomando controle dos seus movimentos. Foi muito difícil? O parto, digo. Mariana ficou imóvel por um momento. 34 semanas. Cesárea de emergência. Ficaram em UTI por 6 semanas. Sua voz tornou-se distante, como se estivesse revivendo cada momento aterrorizante. Santiago teve problemas respiratórios. Diego nasceu com baixo peso. Mateus era o mais forte. Mas ainda assim... Ela não terminou a frase. Mas Ricardo pôde imaginar as noites que passou no hospital, olhando através do vidro das incubadoras, sem saber se seus filhos sobreviveriam. A imagem o destroçou completamente. Você esteve sozinha, murmurou. Mais uma afirmação do que uma pergunta. Minha mãe veio quando pôde, mas você sabe que ela não pode viajar muito por causa da sua artrite. E eu não queria incomodar mais ninguém. Ricardo lembrou-se da mãe de Mariana, Dona Carmen, uma mulher de 80 anos com mãos artríticas, mas coração imenso. Durante o casamento, ela havia sido como uma segunda mãe para ele, sempre preocupando-se com sua alimentação e bem-estar. A ideia de que ela havia estado sofrendo por seus netos sem poder fazer muito o encheu de culpa adicional. As despesas médicas... Começou. Eu cuidei delas, o interrompeu Mariana firmemente. Vendi algumas pinturas, pedi um empréstimo ao banco de professores, penhorei minhas joias, me virei. Suas joias. Ricardo lembrou-se dos brincos de diamantes que ele lhe dera no seu 2º aniversário, da pulseira de ouro que comprara durante a lua de mel em Paris, do colar de pérolas que pertencera à sua avó. Mariana havia vendido cada lembrança do seu casamento para salvar seus filhos. Mateus começou a chorar e Ricardo paralisou, não sabendo o que fazer. Mariana aproximou-se e lhe mostrou como segurá-lo contra o ombro, como dar tapinhas suaves nas suas costas. Durante as 2 semanas seguintes, Ricardo tornou-se uma presença constante na vida de Mariana e dos bebês. Chegava todas as manhãs às 7, bem na hora em que Mariana se preparava para ir à escola, e ficava até ela retornar à tarde. No início, Mariana protestara vigorosamente contra este arranjo, mas a realidade prática se impôs. Ela precisava de ajuda, e ele era o pai dos meninos. A primeira semana foi um desastre cômico. Ricardo, acostumado a dirigir equipes de funcionários com precisão militar, viu-se completamente desarmado diante de 3 bebês que pareciam conspirar para chorar em turnos perfeitamente coordenados. No primeiro dia sozinho, ligou para Mariana no trabalho 3 vezes. Uma porque não conseguia fazer Santiago parar de chorar, outra porque havia colocado a fralda de Diego ao contrário, e a terceira porque não tinha certeza se Mateus havia comido o suficiente. São bebês, Ricardo, não um balanço financeiro, havia dito Mariana com uma mistura de exasperação e diversão. Não precisam de um plano de negócios para funcionar. Mas Ricardo era tenaz quando se propunha a algo. Havia construído um império hoteleiro do zero. Certamente podia aprender a cuidar dos seus próprios filhos. Comprou livros sobre criação de filhos, baixou aplicativos para rastrear horários de alimentação e até anotou detalhes sobre as preferências de cada bebê. Santiago preferia ser carregado do lado esquerdo e se acalmava com sons suaves. Diego era o mais social e sorria quando alguém lhe falava com voz aguda. Mateus era definitivamente o mais independente e protestava se fosse mimado demais. Ricardo documentou cada detalhe como se fosse informação crucial para uma reunião de diretoria. A segunda semana mostrou melhorias notáveis. Ricardo havia desenvolvido uma rotina eficiente. Preparava 3 mamadeiras exatamente nas temperaturas que cada bebê preferia. Havia estabelecido horários de sono escalonados para maximizar os momentos de tranquilidade e aprendera a trocar fraldas com uma velocidade que teria impressionado qualquer enfermeira de pediatria. Mas mais importante que a mecânica do cuidado infantil foi o que estava acontecendo no coração de Ricardo.
Cada sorriso de Diego o derretia completamente. Cada vez que Santiago o olhava com aqueles olhos enormes e confiantes, ele sentia uma responsabilidade mais profunda do que qualquer coisa que já experimentara no mundo dos negócios. E quando Mateus adormecia em seus braços, Ricardo experimentava uma paz que nenhum sucesso financeiro lhe havia proporcionado jamais. Mariana observava essa transformação com sentimentos mistos. Por um lado, era inegável que Ricardo estava se esforçando genuinamente para ser um bom pai. Por outro, não podia esquecer as palavras dolorosas que haviam encerrado seu casamento, nem a facilidade com que ele havia assumido o pior dela. "Como vão as coisas no trabalho?" perguntou numa tarde enquanto preparava o jantar. Ricardo, que estava sentado no chão brincando com os bebês em sua manta de atividades, ficou visivelmente tenso. "Vão bem", mentiu. Mas a verdade era que as coisas iam de mal a pior. Seu sócio Roberto estava evitando suas ligações, e os relatórios financeiros que chegavam ao seu escritório pintavam um panorama cada vez mais sombrio. A ocupação hoteleira havia caído 30% no último trimestre, e havia rumores entre o pessoal de que alguns investidores estavam retirando seu apoio. Ricardo havia perdido toda a motivação para enfrentar esses problemas. Pela primeira vez em sua vida adulta, algo era mais importante que sua empresa. Esses 3 pequenos seres que haviam reorganizado completamente suas prioridades. Delegava mais responsabilidades aos seus gerentes, cancelava reuniões que antes teria considerado cruciais e se via revisando seu celular não para verificar e-mails urgentes, mas para ver as fotos que havia tirado dos bebês naquela manhã. "Ricardo", Mariana sentou-se ao lado dele no chão. "Sei que algo está acontecendo. Te conheço o suficiente para notar quando você está preocupado." Ele levantou a vista do celular que estava fazendo soar para entreter Diego. Mariana havia mudado muito durante o ano em que estiveram separados. Continuava linda, mas havia uma maturidade nova em seu rosto, uma fortaleza que o sofrimento havia esculpido em suas feições. Era uma mulher diferente da que ele conhecera, moldada pela responsabilidade e pela adversidade. "É complicado", murmurou Ricardo, evitando o olhar dela. "Tudo é complicado", replicou ela suavemente, "mas enfrentamos as coisas complicadas falando sobre elas." Ricardo pegou Mateus nos braços, usando o bebê como escudo emocional. "A empresa está em apuros, grandes apuros. Roberto tomou algumas decisões de investimento sem me consultar, e agora..." Ele não terminou a frase, mas Mariana pôde ler nas entrelinhas. Havia vivido com Ricardo tempo suficiente para entender que quando ele não conseguia articular um problema financeiro, significava que era pior do que ele estava admitindo. "Quão graves são os problemas?", insistiu. Ricardo suspirou profundamente. "Posso perder tudo. Os hotéis, a casa, os carros, tudo." Por um momento, Mariana sentiu uma satisfação perversa. Depois de anos em que Ricardo priorizara sua fortuna sobre o casamento deles, parecia uma justiça poética que agora ele estivesse enfrentando a perda de tudo o que havia valorizado mais do que a ela. Mas essa satisfação desapareceu rapidamente quando viu a genuína angústia em seu rosto. "O que significa tudo?", perguntou Mariana, sua voz mais suave do que Ricardo esperava. "Os 5 hotéis estão hipotecados até o teto. Roberto convenceu os investidores de que colocássemos tudo num desenvolvimento turístico em Salvador que se revelou uma fraude. Quando os bancos souberem da situação real..." Ricardo passou uma mão pelo cabelo, um gesto que Mariana lembrava de seus momentos de maior estresse. "Posso ficar falido em 6 meses. Mariana processou essa informação em silêncio. Durante o casamento,
Ricardo havia sido obsessivamente cuidadoso com as finanças, verificando cada investimento múltiplas vezes antes de tomar decisões. Que ele tivesse permitido que Roberto tomasse riscos tão grandes sem supervisão, sugeria que algo fundamental havia mudado nele após a separação. "Por que não me disse nada?" perguntou. "Porque não queria que pensasse que eu tinha vindo aqui por dinheiro", admitiu Ricardo, embalando Mateus, que se tornara inquieto. "Não queria que acreditasse que só me interessava pelos meninos porque meu mundo estava desmoronando." Essa resposta surpreendeu Mariana. O Ricardo que ela conhecera jamais admitiria vulnerabilidade financeira, muito menos priorizaria percepções emocionais sobre crises empresariais. Algo havia mudado profundamente nele durante essas 2 semanas cuidando dos bebês. "O que você vai fazer?" perguntou. Ricardo olhou para os 3 bebês que haviam começado a se mover em suas mantas, sinalizando que se aproximava a hora do jantar. "Honestamente não sei. Pela primeira vez na minha vida, não tenho um plano." Santiago começou a chorar, e Mariana levantou-se automaticamente para preparar as mamadeiras. Ricardo a observou mover-se pela pequena cozinha com eficiência praticada, aquecendo o leite, verificando a temperatura, preparando 3 mamadeiras idênticas em menos de 5 minutos. Era uma coreografia que ela havia aperfeiçoado durante meses de fazê-lo sozinha. "Posso te ajudar com Santiago?" ofereceu Ricardo, mas Mariana já havia pegado o bebê doente nos braços. "Ele está melhor, mas ainda precisa de cuidado especial", explicou, acomodando-se no sofá para alimentá-lo. "O remédio está funcionando, mas o pediatra diz que pode levar mais 1 semana." Ricardo pegou Diego e Mateus, segurando uma mamadeira em cada mão com uma destreza que seria impensável 1 mês atrás. Os bebês se agarraram às garrafas com fome voraz, e por alguns minutos o pequeno apartamento encheu-se dos sons pacíficos da alimentação infantil. "Mariana", começou Ricardo após um longo silêncio, "quero que saiba que, aconteça o que acontecer com minha empresa, não vou desaparecer da vida dos meninos. Vou dar um jeito de sustentá-los, de te ajudar." "Não preciso que você me sustente", replicou Mariana automaticamente, mas seu tom havia perdido a agressividade defensiva das primeiras semanas. "Não estou falando de sustentar você", esclareceu Ricardo. "Estou falando de ser responsável pelos meus filhos, de ser o pai deles, não apenas de visitá-los quando for conveniente." Mariana estudou seu rosto, buscando sinais da arrogância que havia caracterizado tantas de suas promessas durante o casamento. Mas o que viu a desarmou. Sinceridade absoluta, medo genuíno de perder seus filhos e uma humildade que nunca vira nele. "O Ricardo que eu conheci nunca admitiria que não tinha um plano", observou. "O Ricardo que você conheceu era um idiota", respondeu ele sem hesitar. "Acreditava que ter controle sobre os números significava ter controle sobre a vida. Esses 3 pequenos me ensinaram que a vida não funciona assim." Mateus terminou sua mamadeira e começou a fazer os sons que Ricardo aprendera significavam que precisava arrotar. Com movimentos já naturais, colocou-o contra o ombro e começou a dar tapinhas suaves nas suas costas. "Lembra quando falávamos sobre ter filhos?" perguntou Mariana de repente. Ricardo ficou tenso. "Lembro que sempre encontrava desculpas para adiar. Dizia que o momento não era o adequado, que precisava estabilizar primeiro a empresa. Dizia que os filhos eram caros, que exigiam muito tempo, que mudariam demais nosso estilo de vida." As palavras caíram entre eles como pedras. Ricardo lembrava-se vividamente dessas conversas, de como havia tratado a paternidade como um projeto empresarial que podia ser programado para o momento mais conveniente. Havia calculado custos, feito cronogramas, tentado quantificar algo que agora sabia ser completamente inquantificável. Tinha medo, admitiu finalmente. Medo de não ser um bom pai.
medo de que os filhos me mudassem de maneiras que eu não podia controlar. Acontece que eu tinha razão na última parte. Você se arrepende? Perguntou Mariana, sua voz mal audível. Ricardo olhou para Mateus, que adormecera contra seu ombro, depois para Diego, que o observava com olhos curiosos, e finalmente para Santiago, que descansava pacificamente nos braços de Mariana. Arrependo-me de tê-los perdido durante seus primeiros 3 meses de vida. Arrependo-me de não ter estado lá quando você precisava, mas arrepender-me de que existam, jamais. 3 dias depois, enquanto Ricardo trocava a fralda de Diego no chão da sala, seu celular vibrou com insistência. Era Roberto, finalmente devolvendo suas ligações após uma semana de silêncio. Ricardo hesitou antes de atender, pouco disposto a interromper esse momento de paz doméstica com as crises do seu mundo empresarial. Ricardo, irmão, sei que você tem tentado me contatar. A voz de Roberto soava forçadamente alegre. Estive em Salvador, resolvendo alguns detalhes do projeto. Que detalhes? Ricardo prendeu a fralda de Diego e o pegou nos braços. Os relatórios que recebi na semana passada não mencionavam nenhum progresso. É complicado, mas tudo está sob controle. Só precisamos de um pouco mais de capital para resolver alguns inconvenientes técnicos. Ricardo sentiu um frio familiar correndo pela sua espinha dorsal. Durante 15 anos de parceria, ele havia aprendido a decifrar a linguagem eufemística de Roberto. Inconvenientes técnicos geralmente significava problemas legais ou financeiros graves. Quanto capital? Perguntou, embora já temesse a resposta. 5 milhões, talvez 7. É temporário, Ricardo. Em 6 meses recuperaremos tudo e mais. Roberto, não temos 5 milhões disponíveis. Já hipotecamos os hotéis para o projeto inicial. Por isso preciso que você venha a Salvador. Há investidores interessados, mas querem conhecê-lo pessoalmente. Sua reputação pode fechar o negócio. Ricardo olhou para Diego, que sorria para ele com aquele sorriso desdentado que aprendera a amar desesperadamente. A ideia de viajar para Salvador, de mergulhar novamente no mundo de reuniões intermináveis e negociações tensas, lhe parecia fisicamente repulsiva. Não posso viajar agora, respondeu. Como que não pode? Ricardo, estamos falando de salvar a empresa. Tudo pelo que trabalhamos durante 15 anos. Tenho responsabilidades aqui. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Responsabilidades? Ricardo, você é um solteiro sem filhos. Que responsabilidades podem ser mais importantes do que salvar nosso império? A descrição o atingiu como um tapa. Solteiro sem filhos. Era o que todo mundo acreditava, incluindo seu sócio mais próximo. Ricardo nunca havia contado a Roberto sobre Mariana, sobre o divórcio, muito menos sobre os bebês. No mundo empresarial que habitava, a vida pessoal era informação compartimentada. As coisas mudaram, murmurou Ricardo, embalando Diego, que começara a ficar inquieto. Ouça, irmão, sei que desde o divórcio você tem estado um pouco instável emocionalmente, mas isso é maior do que qualquer drama pessoal. Se não conseguirmos esses investidores, perderemos tudo. Mariana emergiu do banheiro, onde havia estado dando banho em Santiago, o bebê enrolado em uma toalha macia e vaporosa. Ao ver a expressão tensa de Ricardo, arqueou as sobrancelhas numa pergunta silenciosa. Roberto, preciso de tempo para pensar, disse Ricardo ao telefone. Não temos tempo. Os investidores estarão aqui só até sexta-feira. Isso nos dá 3 dias. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso familiar da pressão empresarial. Durante anos, ele havia vivido para esses momentos de crise, para a adrenalina das negociações de alto risco. Mas agora, com Diego nos braços e Mariana secando cuidadosamente Santiago, aquela vida lhe parecia pertencente a outra pessoa. Te ligo amanhã, disse finalmente, e desligou antes que Roberto pudesse protestar. Problemas?
perguntou Mariana, vestindo Santiago com um pijama de dinossauros. Roberto quer que eu vá a Salvador. Diz que há investidores que podem salvar a empresa, mas só se eu me apresentar pessoalmente. Mariana não respondeu imediatamente, mas Ricardo pôde ver os pensamentos correndo em sua mente. Era a mesma expressão que tivera durante os últimos anos do seu casamento, quando as crises empresariais se tornavam desculpas para viagens de emergência, reuniões noturnas e semanas inteiras onde Ricardo estava fisicamente presente, mas mentalmente ausente. "Você vai?" perguntou finalmente. "Não sei." Ricardo deixou Diego em seu berço e começou a preparar a área de lazer vespertina. Há um mês, eu não teria hesitado nenhum segundo. Teria estado no aeroporto antes que Roberto terminasse de explicar a situação. E agora? Ricardo parou, segurando o chocalho favorito de Mateus. "Agora acho que talvez haja coisas mais importantes do que salvar um império empresarial." Mariana o observou com surpresa genuína. O Ricardo que ela conhecera jamais consideraria que algo fosse mais importante que seus negócios. Os hotéis haviam sido seu primeiro amor, sua obsessão, a medida do seu valor como homem e como pessoa. "Mas é sua empresa", murmurou ela. "É tudo pelo que você trabalhou." "É tudo pelo que trabalhei antes de saber que tinha filhos", corrigiu Ricardo. "Antes de entender o que realmente significa ter algo pelo qual viver." Mateus começou a chorar do seu berço, e Ricardo aproximou-se automaticamente para consolá-lo. Durante essas 3 semanas, ele havia desenvolvido um instinto paternal que funcionava independentemente da sua mente consciente. Seus braços sabiam como segurar cada bebê. Seus olhos podiam interpretar diferentes tipos de choro. Seu coração respondia a cada necessidade das crianças com uma urgência que superava qualquer crise empresarial. "Ricardo?" Mariana sentou-se no sofá, Santiago adormecido em seus braços. "Você não pode tomar decisões assim. Você não pode destruir seu futuro financeiro por nós." "Não estou fazendo por vocês", replicou ele, surpreendendo-se com sua própria certeza. "Estou fazendo por mim. Pela primeira vez na minha vida, tenho algo que vale mais que dinheiro." A decisão de Ricardo de não viajar para Salvador desencadeou uma crise que nenhum dos dois havia antecipado. Roberto apareceu na cidade no dia seguinte, furioso e determinado a convencer seu sócio de que ele estava cometendo um erro catastrófico. Mariana retornou do trabalho para encontrar um homem desconhecido na sala, gesticulando violentamente enquanto Ricardo segurava Santiago com expressão pétrea. "Quem é você?" perguntou Mariana, instintivamente protetora ao ver um estranho perto de seus filhos. "Roberto Veloso, sócio de Ricardo", apresentou-se o homem, mal dirigindo-lhe um olhar antes de voltar sua atenção a Ricardo. "E estou tentando convencer este idiota de que não está jogando a vida fora." "Não estou jogando minha vida fora", corrigiu Ricardo calmamente. "Estou escolhendo qual parte da minha vida é realmente importante." Roberto virou-se para Mariana, como se acabasse de notá-la realmente. "Você deve ser a nova namorada. Olha, não sei que tipo de influência você está exercendo sobre ele, mas Ricardo tem obrigações que vão além dos seus caprichos românticos." O ar na sala tornou-se glacial. Mariana sentiu o sangue subir ao rosto, mas antes que pudesse responder, Ricardo levantou-se com Santiago nos braços, sua voz cortante como gelo. "Roberto, sugiro que modere o seu tom. Mariana é minha ex-esposa e estes são meus filhos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto olhou alternadamente para Ricardo, para Mariana e depois para os 3 bebês em seus berços, como se tivesse acabado de descobrir que alienígenas existiam. "Seus filhos?" gaguejou. "Ricardo, você nunca me disse..." "Há muitas coisas que não te disse", replicou Ricardo secamente. "E agora você entende por que minhas prioridades mudaram." Roberto deixou-se cair em uma cadeira, processando essa informação. "Isso
Isso muda tudo. Se você tem responsabilidades familiares, precisamos salvar a empresa mais do que nunca. Esses meninos vão precisar de educação, atenção médica, um futuro seguro. Exato, interveio Mariana, surpreendendo Ricardo. Por isso ele deve ir a Salvador. Ricardo olhou para ela com incredulidade. Você está sugerindo que eu abandone os meninos para perseguir dinheiro? Estou sugerindo que seja prático, replicou Mariana, sua voz firme, mas gentil. Ricardo, eu passei 3 meses contando moedas para comprar remédios. Sei o que significa insegurança financeira quando você tem filhos que dependem de você. Roberto assentiu vigorosamente. Exatamente. E com trigêmeos, as despesas triplicam. Educação universitária, atenção médica especializada, tudo se multiplica por 3. Ricardo sentou-se pesadamente, sentindo o peso de responsabilidades que pareciam puxá-lo em direções opostas. Durante essas semanas, cuidando dos bebês, ele experimentara uma felicidade que não conhecia desde a infância. Mas Mariana tinha razão. O amor não pagava os remédios, nem assegurava o futuro dos meninos. Se eu for a Salvador, disse lentamente, quem vai cuidar dos meninos? Mariana trabalha e não podemos deixá-los sozinhos. Minha mãe pode vir de Minas Gerais, ofereceu Mariana. Ou posso pedir dias de folga na escola? Não, Ricardo negou com a cabeça. Não vou fazer você perder dias de trabalho por causa dos meus problemas empresariais. Roberto observava essa troca com fascinação crescente. Durante 15 anos de sociedade, ele havia conhecido Ricardo como um homem que tomava decisões empresariais sem considerar fatores emocionais. Ver seu sócio lutando entre a responsabilidade financeira e o desejo de cuidar pessoalmente dos seus filhos era completamente alheio à personalidade que ele conhecia. Ricardo, disse Roberto mais suavemente, entendo que você queira estar com seus filhos, mas se perdermos a empresa, como você vai sustentá-los? Seu salário como empregado nunca vai ser suficiente para criar trigêmeos. A realidade dessa afirmação atingiu Ricardo como um soco. Durante toda a sua vida adulta, ele havia sido seu próprio chefe, gerado renda em múltiplos fluxos, vivido de dividendos e investimentos. A ideia de procurar emprego como gerente na empresa de outra pessoa, com um salário fixo e limitado, era assustadora quando multiplicada pelas necessidades de 3 bebês. Santiago começou a chorar, e Ricardo o consolou automaticamente, mas sua mente corria em círculos. Como havia chegado a esse ponto? 3 semanas atrás, sua vida tinha uma estrutura clara: trabalho, sucesso, acumulação de riqueza. Agora, cada decisão parecia ter implicações emocionais e práticas que se contradiziam. Quanto tempo você precisaria em Salvador? Perguntou Mariana finalmente. 1 semana no máximo, respondeu Roberto rapidamente. Os investidores querem ver os números, conhecer Ricardo pessoalmente, e se tudo der certo, poderíamos ter o capital necessário para não só salvar a empresa, mas expandi-la. Ricardo olhou para Mariana, buscando em seu rosto algum sinal do que realmente pensava. Durante o casamento, ela havia sido sua bússola moral, a pessoa que o ajudava a distinguir entre o que queria e o que precisava fazer. Vá, disse Mariana suavemente. Os meninos e eu ficaremos bem por 1 semana. A semana que Ricardo passou em Salvador foi um inferno de reuniões tensas, números vermelhos e revelações devastadoras. Os investidores que Roberto havia prometido acabaram por ser agiotas de alto risco com contatos questionáveis. O projeto turístico que havia drenado seus recursos não existia mais, além de plantas elaboradas e licenças falsificadas. Roberto estava mentindo há meses, usando o dinheiro dos hotéis para cobrir dívidas de jogo e maus investimentos pessoais. A confrontação final ocorreu na suíte do hotel onde estavam hospedados, com vista para o mar que Ricardo já não podia desfrutar.
Roberto, encurralado pelas evidências, finalmente admitiu a verdade. Haviam perdido tudo. Os hotéis seriam embargados em questão de semanas. Os credores estavam apresentando ações e a conta bancária corporativa tinha um saldo negativo de 3 milhões de reais. Ricardo, irmão, ainda podemos sair dessa, insistia Roberto, sua desespero palpável. Esses investidores têm contatos no Caribe. Podemos recomeçar nas Bahamas. Com que dinheiro? Ricardo havia ficado estranhamente calmo diante da magnitude do desastre. Com que credibilidade? Roberto, você acabou de admitir que está roubando da empresa há 2 anos. Não roubando, redistribuindo. Eu ia devolver tudo quando o projeto de Salvador desse frutos. Ricardo o olhou com uma mistura de pena e nojo. Durante 15 anos ele havia confiado neste homem como em um irmão. Havia delegado responsabilidades cruciais, havia permitido que ele gerenciasse aspectos importantes do negócio. Sua traição era pessoal tanto quanto financeira. Enquanto voava de volta para o Rio de Janeiro, Ricardo sentiu uma estranha libertação. Tudo havia terminado. Os hotéis que havia construído com tanto esforço, a fortuna que havia acumulado meticulosamente, a reputação empresarial que havia cultivado durante décadas, tudo havia evaporado. Mas pela primeira vez em anos, ele sabia exatamente o que era o mais importante na sua vida. Mariana o esperava no aeroporto com os bebês. Os trigêmeos haviam crescido visivelmente durante a semana, e Diego sorriu para ele como se o reconhecesse. O coração de Ricardo expandiu-se com uma felicidade que contrastava brutalmente com a devastação financeira que acabara de experimentar. Como foi? Perguntou Mariana enquanto carregavam a bagagem para o táxi. Perdemos tudo, respondeu Ricardo simplesmente, pegando Santiago nos braços. Roberto estava mentindo. Não há investidores, não há projeto, não há salvação. Mariana ficou imóvel por um momento, processando as implicações. Tudo? Os hotéis, a casa, os carros, as contas de investimento. Em 6 semanas estarei oficialmente falido. Ela esperava ver pânico nos olhos de Mariana. Reprovações por ter permitido que Roberto arruinasse seu futuro financeiro. Em vez disso, viu algo que não esperava. Alívio. Você está bem? Perguntou ela suavemente. Ricardo considerou a pergunta seriamente. Estava bem? Havia perdido um império financeiro que levara 20 anos para construir. Teria que começar do zero aos 42 anos, com 3 bebês para sustentar e sem recursos para oferecer segurança imediata. Por todos os padrões racionais, deveria estar devastado. Sim, respondeu, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Acho que estou melhor do que estive nos últimos anos. O táxi os levou de volta ao apartamento amarelo na Glória. Ricardo observou as ruas familiares com olhos novos. Não era mais um visitante temporário neste mundo modesto. Era sua nova realidade permanente. Não tinha apartamento luxuoso para onde voltar. Não tinha escritório com vista panorâmica esperando por ele no dia seguinte. Naquela noite, enquanto alimentava Mateus no silêncio do apartamento, Ricardo refletiu sobre os eventos da semana. Roberto havia desaparecido, provavelmente fugindo dos credores e das possíveis consequências legais. Os funcionários dos hotéis haviam sido notificados da situação e estavam procurando novos trabalhos. Todo o mundo que havia conhecido profissionalmente nas últimas 2 décadas o veria como um fracasso empresarial. Mas segurando seu filho, vendo como Mateus se agarrava ao seu dedo com força instintiva, Ricardo não se sentia como um fracasso. Sentia-se como alguém que finalmente havia encontrado seu propósito real. No que você está pensando? Perguntou Mariana, emergindo da cozinha com uma xícara de chá. Que durante 20 anos construí algo que desmoronou em 1 semana, respondeu Ricardo. Mas em 3 semanas com você e os meninos, construí algo que ninguém pode tirar de mim.
Mariana sentou-se ao lado dele no sofá pequeno. Ricardo, temos que ser práticos. Sem sua renda... Vou arranjar emprego, a interrompeu suavemente. Sei de hotéis, sei de administração. Não será fácil começar como empregado depois de ser dono, mas farei isso. E você não se arrepende? Não sente que sacrificou demais por nós? Ricardo olhou para os 3 bebês dormindo em seus berços, depois para Mariana, com seus cabelos despenteados e seus olhos cansados, mas cheios de uma ternura que ele havia esquecido. Mariana, durante anos pensei que o sucesso se media em contas bancárias e propriedades. Agora sei que se mede em noites como esta. 2 semanas depois de retornar de Salvador, Ricardo recebeu uma ligação que mudaria novamente o rumo da sua vida. Era a doutora Herrera, a advogada que administrava o testamento de sua avó materna, Dona Esperança Montenegro, que havia falecido silenciosamente em Porto Belo 3 dias atrás. Sua avó lhe deixou uma propriedade, explicou a doutora com voz profissional. É uma pequena pousada em frente ao mar, mas devo avisá-lo que está em condições, digamos, deterioradas. Ricardo mal se lembrava da pousada. Durante a infância, havia visitado sua avó apenas em ocasiões especiais, e as memórias eram vagas. Uma construção branca de 2 andares, jardins descuidados e o som constante do oceano. Sua avó havia sido uma mulher excêntrica que preferia a solidão da costa às visitas familiares da cidade. Que tipo de condições? Perguntou, embalando Diego, que acordara da sua soneca. Não é habitada há 5 anos. Problemas de encanamento, telhados com infiltrações, mobília danificada pela umidade. Francamente, senhor Montenegro, a maioria dos herdeiros na sua situação optariam por vender o terreno a incorporadoras imobiliárias. Ricardo processou essa informação enquanto observava Mariana preparar o jantar na pequena cozinha. Seus movimentos eram eficientes, mas cansados. Trabalhar de dia e cuidar de 3 bebês à noite estava esgotando suas reservas físicas. A ideia de vender o terreno e usar o dinheiro para assegurar um futuro mais estável para os meninos era logicamente sensata. Quanto poderia valer o terreno? Perguntou. Com a localização em frente ao mar, facilmente 2 milhões de reais. As incorporadoras estão construindo complexos turísticos por toda essa área. 2 milhões de reais. Não era uma fortuna, mas seria suficiente para comprar um apartamento maior, assegurar a educação dos meninos, criar um colchão financeiro para emergências. Ricardo estava prestes a pedir à doutora para iniciar o processo de venda quando Santiago começou a chorar do seu berço. Aproximou-se para consolá-lo, e enquanto segurava seu filho, uma imagem lhe veio à mente. Os 3 bebês correndo por uma praia ao amanhecer. Mariana pintando em uma varanda com vista para o oceano. Ele mesmo trabalhando com as mãos, em vez de estar trancado em um escritório. A visão era tão vívida que quase podia sentir o cheiro da maresia. Doutora, seria possível visitar a propriedade antes de tomar uma decisão? Claro, mas eu o aviso que a viagem pode ser uma perda de tempo. A pousada precisaria de um investimento considerável para ser habitável novamente. Aquela noite, Ricardo contou a Mariana sobre a herança. Ela ouviu em silêncio, alimentando Mateus enquanto ele dava banho em Diego na pia da cozinha adaptada como banheira temporária. Você quer ir ver? Perguntou Mariana finalmente. Estava pensando que poderíamos ir todos. Um fim de semana prolongado. Os meninos poderiam conhecer o mar. Mariana arqueou as sobrancelhas. Ricardo, eles têm 4 meses, não vão lembrar do mar. Não, mas nós lembraremos da primeira vez que eles o viram. A resposta surpreendeu Mariana pelo seu sentimentalismo. O Ricardo, que ela conhecera raramente, tomava decisões baseadas em valor emocional, especialmente quando havia dinheiro envolvido. Mas algo no seu tom a fez considerar a proposta seriamente.
E se a pousada estiver tão deteriorada quanto a advogada diz? Então, a vendemos e usamos o dinheiro para o futuro dos meninos, respondeu Ricardo pragmaticamente. Mas se houver algo salvável... Ele não terminou a frase, mas Mariana pôde ler nas entrelinhas. Ricardo estava procurando uma nova oportunidade, uma maneira de reconstruir, não só financeiramente, mas de criar algo diferente, algo que integrasse sua nova compreensão do que realmente importava na vida. Minha mãe pode cuidar dos bebês durante a viagem, ofereceu Mariana. Ou poderíamos levá-los se você conseguir uma caminhonete. Levamos eles, decidiu Ricardo imediatamente. Se isso vai ser parte do nosso futuro, quero que eles estejam presentes desde o início. A palavra nosso pairou no ar entre eles. Durante as últimas semanas, eles haviam funcionado como uma equipe parental eficiente, mas nenhum havia falado sobre o que isso significava para a sua relação pessoal. Eram ex-esposos criando juntos seus filhos, mas o território emocional entre eles permanecia inexplorado. 2 dias depois, Ricardo alugou uma caminhonete familiar e eles empacotaram o essencial para um fim de semana com 3 bebês. Fraldas, fórmula, roupas de troca, medicamentos e a quantidade surpreendente de equipamento que exigia transportar 3 infantes. Mariana havia preparado uma caixa térmica com mamadeiras pré-misturadas e havia mapeado as paradas necessárias para trocas de fralda ao longo das 4 horas de viagem para Porto Belo. Enquanto saíam do Rio de Janeiro, Ricardo sentiu uma mistura de nervosismo e antecipação que não experimentara desde que era criança, esperando as férias familiares. Não sabia o que encontrariam na pousada da sua avó, mas pela primeira vez em meses sentia que estava indo para algo em vez de fugindo de algo. A pousada Lua Azul erguia-se como um fantasma branco contra o céu dourado de Porto Belo. Ricardo parou a caminhonete em frente à entrada principal, onde um letreiro desbotado pendia precariamente de uma única corrente. Mariana emergiu do banco do passageiro, esticando os músculos depois da viagem de 4 horas, enquanto os bebês dormiam pacificamente em seus assentos. Está pior do que eu imaginava, murmurou Ricardo, observando as janelas tapiadas e a vegetação que havia invadido os jardins frontais. A estrutura de 2 andares conservava sua elegância arquitetônica original, mas 5 anos de abandono haviam cobrado seu preço. A pintura branca descascava como pele queimada pelo sol, as telhas do telhado faltavam em seções inteiras e as buganvílias haviam crescido sem controle, criando um labirinto púrpura que ocultava parcialmente as janelas do primeiro andar. Mas olha a vista. Mariana caminhou para a varanda que dava para o oceano, evitando cuidadosamente os escombros no chão. O Pacífico estendia-se infinito diante deles, suas águas mudando de turquesa para azul profundo à medida que se afastavam da costa. A praia privada que pertencia à pousada era uma meia-lua perfeita de areia dourada, protegida por formações rochosas em ambas as extremidades. Era exatamente o tipo de localização que as incorporadoras turísticas pagavam fortunas para adquirir. Ricardo abriu a porta principal com a chave que a doutora Herrera lhe entregara. O interior era um museu do abandono. Móveis cobertos com lençóis empoeirados, janelas seladas com madeira que mal permitiam a passagem da luz, e um cheiro de umidade que falava de anos sem ventilação adequada. Enquanto exploravam o térreo, Ricardo começou a lembrar fragmentos das suas visitas infantis. O lobby principal havia sido elegante um dia, com sua lareira de pedra natural e suas vigas de madeira exposta. A cozinha comercial, embora danificada por infiltrações, conservava sua distribuição funcional. Havia 12 quartos no total, 8 no primeiro andar e 4 suítes maiores no segundo. Ricardo, vem ver isto. A voz de Mariana chegou de um quarto no final do corredor.
Seguiu-a até o que havia sido a suíte principal, onde Mariana estava ajoelhada junto a uma parede parcialmente desmoronada. Entre os escombros, havia encontrado uma caixa de metal enferrujada que continha documentos amarelados e fotografias em sépia. "Olha esta!" Mariana entregou-lhe uma fotografia que mostrava a pousada em sua época dourada, provavelmente dos anos 50. O edifício brilhava de branco imaculado, com jardins perfeitamente mantidos e hóspedes elegantes desfrutando de coquetéis na varanda. Ricardo examinou outras fotografias. Celebrações na praia, famílias felizes posando junto à piscina, que agora era uma cratera cheia de folhas secas, e funcionários uniformizados servindo refeições na varanda principal. Sua avó aparecia em várias imagens, jovem e linda, claramente orgulhosa do seu estabelecimento. Havia uma nota aqui. Mariana extraiu um envelope de papel pergaminho. "Está endereçada a você." Com mãos trêmulas, Ricardo abriu a carta escrita com a caligrafia elegante que lembrava das escassas felicitações de aniversário que recebera de sua avó. "Querido Ricardo, se você está lendo isto, significa que a lua azul chegou às suas mãos. Esta pousada foi o sonho de toda a minha vida, o lugar onde seu avô e eu fomos mais felizes. Sei que você se dedica a hotéis grandes e modernos, mas espero que encontre aqui algo que o dinheiro não pode comprar. A satisfação de criar um lar onde as famílias construam memórias. A pousada pode parecer arruinada, mas seus alicerces são sólidos, como o amor que pus em cada pedra. Faça com ela o que seu coração ditar. Com amor, sua avó Esperança." Mariana leu a carta por cima do seu ombro, e quando terminou, ambos permaneceram em silêncio. Da caminhonete chegava o choro de um dos bebês, lembrando-lhes que o mundo real os esperava. "O que você sente?" perguntou Mariana suavemente. Ricardo olhou ao redor do quarto devastado, depois para a janela onde o oceano brilhava como um espelho. "Sinto que minha avó sabia algo que eu demorei 42 anos para entender." Passaram o resto do dia explorando cada canto da propriedade. Apesar do deterioramento, a estrutura básica era sólida. Os problemas eram principalmente cosméticos e mecânicos: encanamento para substituir, telhados para reparar, quartos para renovar. Com trabalho duro e um investimento modesto, a lua azul poderia voltar à vida. Naquela noite, instalaram os bebês na caminhonete para que dormissem enquanto eles jantavam na varanda com comida que haviam comprado na cidade. As estrelas eram mais brilhantes do que na cidade, e o som rítmico das ondas criava uma sinfonia natural que nenhum hotel de luxo poderia replicar. "Você está pensando em vender?" perguntou Mariana, alimentando Santiago sob a luz da lua. "Estou pensando em ficar", admitiu Ricardo. "Estou pensando em transformar isso em algo especial. Não um resort de luxo, mas um lugar onde as famílias possam..." Ele parou, buscando as palavras corretas. "Onde as famílias possam ser felizes", completou Mariana. "Exatamente." A decisão de mudar-se para Porto Belo não foi imediata, mas também não demorou muito para se cristalizar. Durante as 3 semanas seguintes, Ricardo viajou sozinho para a pousada todos os fins de semana, avaliando custos de reparo e desenvolvendo um plano de renovação. Mariana, enquanto isso, começou a considerar a possibilidade de solicitar uma transferência para uma escola em Porto Belo, ou até mesmo trabalhar como autônoma, dando aulas de arte particulares. O momento decisivo chegou quando Santiago teve uma recaída respiratória que exigiu uma visita noturna ao hospital. Enquanto esperavam na sala de emergência pediátrica, com Diego e Mateus dormindo em seus braços e Santiago conectado a monitores, Ricardo e Mariana enfrentaram uma realidade desconfortável. Criar trigêmeos no Rio de Janeiro, com suas limitações financeiras atuais, seria uma luta constante contra a poluição, o estresse urbano e as despesas elevadas. O ar do mar seria melhor para os pulmões deles,
observou a doutora que atendeu Santiago. Muitos pais de crianças com problemas respiratórios buscam climas costeiros. Naquela noite, enquanto Santiago dormia finalmente sem dificuldade, Ricardo tomou a mão de Mariana na penumbra do hospital. Vamos fazer isso, murmurou. Levamos eles para a praia. Construímos algo juntos. Você tem certeza? Não há volta se vendermos tudo aqui. Estou mais seguro disto do que de qualquer decisão empresarial que tomei na minha vida. Um mês depois, a caminhonete familiar estava carregada com seus pertences essenciais. 3 berços desmontáveis e todo o equipamento necessário para manter 3 bebês de 5 meses felizes durante a viagem. Mariana havia renunciado ao seu trabalho na escola depois de 15 anos de serviço. Ricardo havia liquidado seus últimos ativos no Rio de Janeiro. E ambos estavam se dirigindo para uma aventura que não tinha garantias além da sua determinação mútua. A primeira semana na pousada foi caótica. Haviam instalado uma casa temporária no único quarto do 2º andar, que tinha janelas funcionais e encanamento básico. Os bebês, desorientados pela mudança de ambiente, choravam mais do que o usual. Ricardo passava os dias arrancando escombros e avaliando danos estruturais, enquanto Mariana organizava as necessidades básicas de sobrevivência para 5 pessoas em um espaço que mal funcionava. Mas também havia momentos de magia pura. A primeira vez que levaram os bebês à praia, Diego estendeu suas mãozinhas para as ondas com fascinação absoluta. Santiago respirava melhor no ar marinho e Mateus parecia se acalmar com o som rítmico do oceano. Mariana começou a pintar novamente, inspirada pelos pores do sol espetaculares que pintavam o céu com cores impossíveis a cada tarde. Ricardo descobriu que tinha um talento natural para o trabalho manual. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos e digitar em computadores, aprenderam a manejar martelos e chaves de fenda com surpreendente habilidade. Cada parede que consertava, cada janela que restaurava, lhe dava uma satisfação que nenhum balanço financeiro jamais havia proporcionado. Sabe o que encontrei hoje? Mariana apareceu no quarto onde Ricardo estava instalando o encanamento novo, segurando um envelope amarelado. Mais cartas da avó? Algo melhor, os planos originais da pousada assinados pelo arquiteto. Mariana desdobrou os documentos sobre uma mesa improvisada. Ricardo, olha o nome do arquiteto. Ricardo aproximou-se enxugando as mãos em um pano. No canto inferior direito, com letra clara e profissional, estava a assinatura. Arq. Roberto Fernandes, 1952. Fernandes, repetiu Ricardo lentamente. Como seu sobrenome? Como o sobrenome do meu avô, corrigiu Mariana, seus olhos brilhando com excitação. Meu avô, Roberto Fernandes. Ricardo, meu avô projetou a pousada da sua avó. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Durante todos os anos em que estiveram casados, eles nunca haviam se aprofundado nas histórias familiares de seus avós. Ambos estavam demasiado ocupados construindo suas próprias vidas para prestar atenção às conexões do passado. Você acha que se conheceram? Perguntou Ricardo, estudando os planos detalhados que mostravam cada quarto, cada jardim, cada detalhe arquitetônico da pousada. Mais que se conheceram, Mariana apontou uma nota nas margens do plano. Olha isto. Para esperança com amor e admiração. RF. Ricardo sentou-se lentamente em uma caixa de ferramentas, processando essa revelação. Seus avós não apenas se conheceram, tiveram uma relação que resultou na criação deste lugar mágico junto ao mar. De alguma forma, ele e Mariana haviam sido destinados a se encontrar ali, a reconstruir juntos o que seus avós haviam sonhado décadas atrás. Você acredita em destino? Perguntou Mariana, enrolando cuidadosamente os planos. Ricardo olhou para a janela, onde podia ver os 3 bebês dormindo em seus berços portáteis sob um guarda-sol de praia, o oceano estendendo-se infinito atrás deles.
Há 6 meses eu teria dito que destino era uma superstição. Agora acredito que às vezes a vida nos leva exatamente onde precisamos estar. 6 meses após mudarem-se para Porto Belo, a pousada Lua Azul havia começado sua metamorfose. Ricardo havia conseguido reparar 8 dos 12 quartos. Mariana havia pintado murais inspirados na cultura mineira no lobby principal. E os bebês, agora quase com 1 ano, engatinhavam pela varanda renovada com a confiança de pequenos exploradores que consideravam a praia seu quintal. A manhã que mudaria tudo começou como qualquer outra. Ricardo estava instalando azulejos no banheiro da suíte principal quando ouviu vozes desconhecidas na varanda. Ao espreitar pela janela, viu Mariana conversando animadamente com uma mulher elegante de meia-idade que segurava uma câmera profissional. "É exatamente o que estávamos procurando", dizia a mulher, fotografando a vista do oceano. Um lugar autêntico com história, longe dos resorts comerciais. Ricardo desceu as escadas e se encontrou com a visitante, Isabela Morales, editora da revista Viagens e Turismo Boutique, uma publicação especializada em destinos únicos para viajantes sofisticados. Havia chegado a Porto Belo, seguindo rumores sobre uma pousada familiar que estava sendo restaurada por um casal de ex-residentes do Rio de Janeiro. "A história de vocês é fascinante", continuou Isabela, enquanto Diego tentava subir em suas pernas com determinação. Um empresário hoteleiro que perdeu tudo e decidiu reconstruir a pousada de sua avó junto com sua ex-esposa artista e seus trigêmeos. É exatamente o tipo de narrativa humana que nossos leitores adoram. Ricardo e Mariana trocaram olhares nervosos. Não haviam considerado a atenção midiática como parte da sua nova vida. Haviam estado ocupados demais, sobrevivendo a cada dia, resolvendo problemas de encanamento e mantendo 3 bebês felizes em um ambiente de construção constante. "Vocês estariam interessados em ser capa da nossa edição de primavera?", perguntou Isabela, capturando com sua câmera o momento em que Santiago conseguiu ficar de pé sozinho, usando uma cadeira de praia como apoio. A proposta era tentadora por múltiplos motivos. A revista tinha uma circulação internacional e poderia atrair hóspedes de alta qualidade quando finalmente abrissem. Mas também significava a exposição pública da sua história pessoal, algo que tanto Ricardo quanto Mariana haviam evitado cuidadosamente durante o seu processo de reconstrução. "Precisamos pensar", respondeu Ricardo diplomaticamente. "Claro, mas permitam-me dizer algo." Isabela guardou sua câmera e os olhou seriamente. "Estou neste ramo há 20 anos. Vi resorts de $1.000 a noite que não têm nem a 10ª parte da alma que vocês estão criando aqui." Depois que Isabela partiu, prometendo retornar em 1 semana com sua resposta, Ricardo e Mariana sentaram-se na varanda enquanto os bebês tiravam sua soneca vespertina. O oceano estendia-se pacífico diante deles, mas suas mentes fervilhavam com a decisão que deviam tomar. "Estamos prontos para isso?", perguntou Mariana. "Para que estranhos saibam nossa história, para que venham aqui esperando algo específico de nós?" Ricardo considerou a pergunta seriamente. Durante os últimos meses, eles haviam vivido em uma bolha protetora, focados unicamente em reparar a pousada e criar seus filhos. A ideia de abrir seu mundo privado ao escrutínio público era intimidadora. "Sabe o que o eletricista que veio ontem me disse?", respondeu Ricardo finalmente. "Ele me disse que nunca havia trabalhado em um projeto onde os donos estivessem tão felizes. Disse que se notava em cada detalhe que a pousada tinha boa energia." "E o que isso significa?" "Significa que o que construímos aqui é real. Não é um show para turistas ou uma estratégia de marketing. É o nosso lar, onde nossos filhos estão crescendo, onde aprendemos a ser uma família de novo." Mariana pegou sua mão, uma intimidade que se tornara natural durante esses meses de trabalho conjunto. "Então talvez seja a hora de compartilhar."
Mas com nossas regras, acrescentou Ricardo. Máximo 6 hóspedes por vez. Nada de eventos grandes. As crianças continuam sendo a prioridade. E eu continuo dando aulas de arte na cidade 2 vezes por semana, insistiu Mariana. Esta pousada não vai consumir toda a minha identidade, como aconteceu com sua empresa. Ricardo assentiu, entendendo a referência implícita aos anos em que havia permitido que o sucesso empresarial definisse completamente seu valor como pessoa. Nunca mais, prometeu. Se isso crescer mais do que podemos gerenciar mantendo nossas prioridades, paramos. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar na cozinha renovada e os bebês brincavam no cercadinho que haviam instalado em um canto, Ricardo sentiu uma satisfação profunda que nenhum balanço financeiro jamais havia proporcionado. Os números vermelhos haviam sido substituídos por risadas infantis, reuniões de crise por pôres do sol familiares na praia. Vamos ligar para Isabela amanhã, decidiu Mariana, servindo o macarrão que havia aprendido a cozinhar desde que se mudaram. Mas só se ela prometer contar a história real, não uma versão romantizada para vender revistas. A história real, repetiu Ricardo, pegando Mateus no colo que começara a chorar. Um idiota que quase perdeu sua família por perseguir dinheiro, uma mulher incrível que lhe deu uma segunda chance, e 3 bebês que nos ensinaram o que realmente significa riqueza. 9 meses após a visita de Isabela Morales, a pousada Lua Azul havia encontrado seu ritmo perfeito. O artigo de capa havia atraído exatamente o tipo de hóspedes que Ricardo e Mariana haviam imaginado. Famílias buscando autenticidade, casais celebrando aniversários, artistas buscando inspiração junto ao mar. Nunca mais de 6 hóspedes por vez, nunca mais reservas que pudessem gerenciar sem sacrificar tempo com as crianças. Santiago, Diego e Mateus, agora com 15 meses, haviam tomado posse da pousada como pequenos anfitriões. Santiago, cuja saúde respiratória havia melhorado dramaticamente com o ar marinho, era o mais sociável e saudava os hóspedes com sorrisos radiantes. Diego havia herdado o olho artístico da mãe e se fascinava com as cores do pôr do sol toda a tarde. Mateus, fiel à sua personalidade independente, havia aprendido a andar primeiro e explorava cada canto da propriedade com curiosidade incansável. Na manhã do aniversário da sua chegada a Porto Belo, Ricardo acordou antes do amanhecer e caminhou até a praia. O oceano estava em calma perfeita, refletindo os primeiros raios dourados do sol como um espelho líquido. Ele havia desenvolvido esse ritual nos últimos meses. Alguns minutos de solidão ao amanhecer para refletir sobre o caminho percorrido. 1 ano atrás, ele era um empresário falido, um pai que não sabia da existência dos seus filhos, um homem que havia confundido sucesso financeiro com felicidade. Agora era proprietário de uma pequena pousada próspera, pai dedicado de 3 crianças extraordinárias e companheiro da mulher que havia aprendido a amar de maneiras que seu casamento original nunca havia explorado. Já acordou? Mariana apareceu na praia, carregando Mateus, que acordara cedo. Estava pensando, respondeu Ricardo, pegando seu filho nos braços. Há exatamente 1 ano, eu estava naquela farmácia do centro histórico, preocupado com números que agora me parecem completamente irrelevantes. Mariana sentou-se ao lado dele na areia, observando como Santiago e Diego se aproximavam engatinhando da varanda, atraídos pelas vozes dos pais. Você se arrepende de algo? Ricardo considerou a pergunta seriamente. Arrependo-me de ter demorado tanto para entender o que realmente importa. Arrependo-me dos meses que perdi da vida dos meninos. Mas arrepender-me do caminho que nos trouxe aqui? Nunca. Diego havia chegado até a beira da água e estendia suas mãozinhas para as ondas suaves, rindo com deleite cada vez que a água fria tocava seus dedos. Santiago havia se instalado no colo de Mariana, perfeitamente contente, observando o espetáculo marinho.
Mateus, nos braços de Ricardo, apontava insistentemente para uma gaivota que planava acima das suas cabeças. Os hóspedes desta semana vão embora hoje, observou Mariana. A família de Belo Horizonte com os gêmeos. E chegará o casal em lua de mel da Espanha amanhã, completou Ricardo. É perfeito, um dia de descanso para nós. Esse ritmo pausado havia sido uma das melhores decisões que haviam tomado. Ao contrário dos seus hotéis anteriores, que operavam a 100% da capacidade constantemente, a Lua Azul tinha dias livres programados, momentos para que a família desfrutasse do seu lar sem responsabilidades de hospitalidade. Ricardo, Mariana olhou para ele seriamente. Há algo que tenho pensado. O quê? Esses meses foram incríveis. Construímos algo bonito aqui. Os meninos estão felizes. O negócio funciona. Ela parou, como se buscasse as palavras corretas. Mas, a animou Ricardo, reconhecendo o tom que indicava uma conversa importante. Mas nunca falamos sobre nós, sobre o que somos agora, sobre o que queremos ser. Ricardo sentiu um nó no estômago. Durante meses ele havia evitado essa conversa, temeroso de que qualquer definição formal pudesse alterar o equilíbrio delicado que haviam alcançado. Eram sócios no negócio, copais dos trigêmeos, companheiros de vida, mas nunca haviam rotulado oficialmente seu relacionamento renovado. O que você quer que sejamos? Perguntou suavemente. Mariana pegou areia nas mãos, deixando-a escorrer lentamente entre os dedos. Quero que sejamos uma família de verdade, não só pelos meninos, mas por nós. Quero que sejamos Ricardo e Mariana, que escolheram construir uma vida juntos, não apenas Ricardo e Mariana, que estão criando filhos juntos. O coração de Ricardo expandiu-se com uma felicidade tão intensa que ameaçou sobrecarregá-lo. Durante meses, ele havia desejado exatamente isso, mas tivera medo de pressionar, de arruinar o que haviam reconstruído tão cuidadosamente. Eu também quero isso, respondeu, sua voz rouca pela emoção. Quero acordar todas as manhãs sabendo que escolhemos estar juntos, não só porque é prático ou conveniente. Mariana sorriu, aquele sorriso que havia apaixonado Ricardo na primeira vez que a vira na faculdade, anos antes do dinheiro e da ambição complicarem suas prioridades. Então sejamos isso. Sejamos uma família que escolheu o amor sobre a conveniência, a felicidade sobre a riqueza. Ricardo a beijou suavemente, com Mateus protestando entre eles pela interrupção da sua visão panorâmica. Santiago e Diego, como se entendessem que algo especial estava acontecendo, aproximaram-se engatinhando para se juntar ao abraço familiar. Enquanto o sol terminava de se erguer sobre o horizonte do Atlântico, pintando o céu com cores impossíveis, a família Montenegro Fernandes sentou-se na areia da sua praia privada, rodeados pela pousada que haviam reconstruído com suas próprias mãos e corações. Não tinham os milhões que Ricardo havia perdido, mas tinham algo infinitamente mais valioso, a certeza de que haviam encontrado o verdadeiro significado da riqueza. Os trigêmeos, alheios às profundezas emocionais do momento, mas perfeitamente sintonizados com a felicidade dos seus pais, riam e brincavam na areia enquanto as ondas sussurravam segredos eternos e as gaivotas celebravam mais um amanhecer perfeito em Porto Belo. Espero que tenham gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.